Salve, salve, nação tricolor! Estamos dando continuidade nesse projeto maravilhoso, Passaporte FC Podcast. Cara, nós vamos mudar muito o nosso cenário daqui pra frente. Nós vamos fazer um tour. Diversas partes do Morumbi servirão como cenário para esse momento maravilhoso que a gente vive junto aqui. Hoje, inclusive, nós estamos na Portão 5. A Portão 5 é um restaurante que fica anexo ao Morumbi. E você pode ter a oportunidade de vir, conhecer, trazer sua família antes dos jogos. Aqui você vai encontrar pizzas maravilhosas e vai encontrar também, cara, um porco à paraguaia, que é um espetáculo. Você lembra que na última temporada, diversos jogadores citou um nome. Esse nome foi comum nas entrevistas, Rogério Botássio. Hoje nós vamos falar com esse cara. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. A emoção Emocionado. A emoção é muito grande. Eu compreendo. Falar em Rogério no São Paulo Não adianta. é compreensível. Vai, continua, então vamos embora. Ô Rogério, o nome comum que foi citado por todos os jogadores, Rogério Botássio. Poxa, que honra. Cara, todo mundo fala bem, todo mundo conhece, todo mundo comenta sobre o Portão 5. É um ponto de parada dos ídolos antes de seguirem para o estádio. O que transformou essa referência em Rogério Botássio? Rapaz, bom, eu sou São Paulino a vida toda, né? Venho de uma família de São Paulinos, tenho 58 anos, então eu frequento o estádio, eu vim a primeira vez, eu tinha 7 anos de idade. São Paulo ganhou de 6-1 no dia que eu vim em jogo. Contra? Putz, eu não- Agora eu peguei. Eu acho que era o Paraná, eu não tenho certeza, mas Paraná tem um time. Sim. Paraná, hoje tá na Série D, eu acho. Deve ser ou D. Eu acho, eu não tenho certeza, mas o São Paulo deu um show e tal. O Teto era o ponta direita, eu lembro muito disso que meu pai falava, o Teto e tal. Então, assim, eu sou de uma família de São Paulinos e você pode imaginar que orgulho que é para mim hoje em dia desfrutar de poder trabalhar aqui no estádio, ter um projeto que a gente criou, a Passaporte FC, e posteriormente, agora muito recentemente, o Portão 5. Mas nem sempre foi trabalhando aqui. Começou como empreendedor na área de turismo. Sim, a minha história de profissional sempre foi na área do turismo. Eu venho do ecoturismo, a Freeway Ecoturismo, a empresa em qual eu pertencia, que até hoje existe como Freeway Viagem, uma empresa excelente. Em 2008, a gente começou a imaginar, pensar, projetar estar dentro aqui do São Paulo, que veio da minha ligação Da paixão com o clube. A gente pensou quando o Brasil recebeu a indicação da Copa do Mundo de 14, nós, enquanto grupo de empresa, imaginamos que poderíamos ter um grande volume de pessoas vindo para o Brasil e fazendo roteiros de ecoturismo, passando pelo futebol, e começamos a imaginar uma empresa de futebol. Aí eu falei, poxa, por que não no São Paulo Futebol Clube? Claro, já juntava né, o trabalho com o amor. Meus sócios da época, a Sônia, o Edgar e o Arnaldo, os irmãos que têm a Freeway até hoje, eles não são ligados ao futebol, eles não tinham nem noção do que era o São Paulo direito, eles não são do futebol. Pra você ter uma ideia, vieram numa reunião comigo, falou-se do Raí na reunião, ele falou, quem é o Raí? Eu dei um chute ali embaixo da mesa, porque assim... Caramba, quem é o Raí na reunião da presidência? Foi uma loucura. Mas enfim, aí a gente planejou criar uma empresa voltada para o futebol. Isso eu venho então do ecoturismo, pela questão da Copa do Mundo, a gente imagina criar uma empresa com o futebol e escolhemos São Paulo para trazer um projeto. E a gente então provocou uma reunião, viemos aqui algumas vezes, até que fomos atendidos pela diretoria de marketing e falamos que nós queríamos criar uma empresa oficial do São Paulo de viagens. 2007. 2008. Isso ainda não era uma coisa profissional no mundo do futebol. Não. Eu acho que algum time tinha Não tinha. Era muito empírico isso, muito pontual. Quando um time grande como o São Paulo ia até uma fase aguda, uma final de campeonato, obviamente os torcedores se organizavam. Para ir, o São Paulo foi jogar no Japão, 92, 93, certamente levou uma grande quantidade de torcedores, e as agências de turismo da época, que eram de São Paulinos, acabou levando um monte de gente. 2005 aconteceu mesmo. E aí a gente, percebendo isso, resolvemos criar uma agência oficial para conduzir esses torcedores, ser uma oficial do clube.
Obviamente, é um negócio, né? Um business Claro, importante isso, e que nós trouxemos e mostramos para São Paulo que poderíamos, então, criar um trabalho profissional e rentabilizar o clube pelos aqueles torcedores que viajavam buscando assistir as partidas. Esse foi o começo. Esse foi o Esse foi o start inicial, As primeiras conversas começaram pela demanda que existia justamente. e a ausência de profissional para esse O trabalho. que São Paulo fez? São Paulo me falou, tá bom, a gente procurou saber da sua empresa, a Freeway realmente é no mercado uma empresa famosa, conhecida, conceituada. Vamos fazer o seguinte, São Paulo vai jogar agora em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, era quartas ou oitavas da Libertadores. Nós perdemos. Mas você tem que levar então, leva os torcedores, freta um avião, vamos fazer um teste. Você vai fretar Vamos gravar um piloto. Vamos fazer um piloto. Freta um avião, leva os torcedores, me traz o resultado, vamos ver o resultado do produto, da aceitação dos torcedores e do financeiro, e a gente vai avaliar. Isso foi em 2008 ou 2009, se eu não estou enganado. Mas você já tinha alguma relação com a diretoria do São Paulo, com quem dirigiu o São Paulo? Ou foi ali na coragem mesmo? Foi da coragem. Na verdade, teve uma coisinha antes. A gente trouxe um projeto que acontecia na Alemanha, na Alemanha, na Europa, não sei todos os países que fazem isso, mas um alemão amigo nosso falou, olha, na Alemanha, os cegos vão para o estádio para ver um jogo de futebol de uma maneira especial. A gente ficou surpreso. Como assim cego vai ver um jogo? Sim, eles vão para o estádio, vão com um ponto... Que legal. E tem um locutor especial para aquelas pessoas. Então, O cara vai narrando pra X pessoas ainda estão falando de uma narração específica para pessoas com Uhum. deficiência auditiva, e essas pessoas conseguem visualizar o jogo através daquela narração específica. Pô, a gente achou aquilo incrível e trouxemos São Paulo. São Paulo falou, pô, que bacana, isso vocês conseguem fazer? Conseguiram. Só que a gente não conseguiu criar um ponto, ter um narrador especial, mas trouxemos as pessoas com deficiência auditiva para ver um jogo, aliás, visual para ver um jogo, não auditiva, visual. E o São Paulo abraçou essa ideia, nós trouxemos essas pessoas, ficaram no área especial aqui do estádio, acompanharam a partida e nós chamamos esse Projeto Ver o Gol. E se você procurar no Google, tem Projeto Ver o Gol da Freeway. Foi esse o primeiro ponto. Aí trouxemos 30 e tantas pessoas com deficiência visual, até um veio com um cachorro-guia para entrar, foi uma novela, porque aquele tempo não podia, mas já tinha uma legislação, então permitiu-se, viemos, fomos recebidos, fomos ao vestiário, o Rogério recebeu todo mundo lá, o Rogério jogava, né, era jogador, o elenco todo do São Paulo recebeu todo mundo. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a diretoria. Partindo dali, eu falei, puxa, eu queria muito trazer um projeto numa agência especial. Aí trouxemos uma primeira reunião, segunda reunião, aí culminou com essa ida para Belo Horizonte, levamos um avião e o contrato, convidamos o Careca, Careca é meu maior ídolo, São Paulo. Aí eu consegui trazer o Careca foi um anfitrião e era uma data, enfim, era São Paulo e Cruzeiro de São Paulo, e a gente foi com o avião fretado e tal, foi um sucesso. E, enfim, foi esse o início da Passaporte FC. A partir daí... É história, hein? É história. Inclusive, nós estamos a um dia após o aniversário da Passaporte. Exatamente. Ontem a Passaporte fez quantos anos de existência? 13 anos. 13 anos. 13 anos contando história, trazendo emoção, Exatamente. trazendo o jogador, trazendo torcedor para estar próximo ao maior sonho de um torcedor, que é um ídolo. Dia 8 de março de 2010 foi a data da inauguração, então, da Passaporte FC. Passamos, então, por 2 etapas dessas de teste. São Paulo me fez fazer 2 testes. O primeiro foi o Cruzeiro e o segundo? E depois, eu não me recordo, acho que foi um jogo de final de brasileiro, se eu não estou enganado, em Goiânia. Nós levamos também um grande número de torcedores. Acabou que a gente estava junto ali no Campeonato Brasileiro. São Paulo foi campeão brasileiro e tal. E aí o São Paulo falou, puxa vida, acho que vocês estão credenciados. Okay, tá legal. Fazer. Então aí demorou um tempo ainda para criar contrato, criar história, bolar um nome. Foi um tempo ainda que demorou para concretizar. E a gente então fez o primeiro contrato no dia 8 de março de 2010. Então a Passaporte ela começou só como uma agência de viagem. Então, era uma agência, porque a minha visão, dos meus sócios na época, era para levar torcedor para viajar, para ver jogo. A gente não tinha essa percepção da experiência, a gente não sabia disso. A gente só pensava na viagem. O São Paulo, na época, ganhava todos os títulos, toda hora estava indo para outros países ou jogando fora e tal. Mas quando a gente chegou aqui, nós já nos deparamos, por exemplo, criamos o Morumbi Tour, que é a experiência
que eu julgo das mais incríveis que tem. Acho. E é a mais simples, um custo bom, barato para o torcedor vir visitar o estádio do Morumbi. Todo torcedor de São Paulo quer vir conhecer as partes dependências exclusivas, internas, que pouca gente acessa. E a gente percebeu, então, que não eram só viagens. Não é só ir para ver o time jogar. É vir no Morumbi Tour, ir no CT Barra Funda, fazer o pacote VIP 10, que é 10 caras acompanham a delegação. Nós vamos ter que falar um por um. E aí a gente entendeu isso. O primeiro mote eram viagens, só que rapidamente eu compreendi que as viagens faziam parte do projeto, mas era um ponto. As experiências têm muito mais valor, mais importância do que a viagem. Você tem noção do que você proporciona para nós? Agora eu vou falar eu, torcedor. Sim. Tá? Eu frequentei o Morumbi, vamos lá, 15 anos. E nunca tinha conhecido a parte interna do Morumbi. Vim um ano passado, que a gente já começou a conversar, e fiz um primeiro tour. Morumbi Tour. Um Morumbi Tour. Rogério, É emocionante. olha, eu falei, eu arrepio, cara, eu arrepio de novo. Na hora que eu entrei no vestiário, que a gente tem acesso à primeira área de aquecimento, depois se você vira, à sua direita tá o vestiário com toda a estrutura do jogador. Cara, não tem como um torcedor de arquibancada não se emocionar. Eu choro, cara. Eu choro. Eu não vou me esforçar para não chorar aqui. Começo a lembrar o cheiro Você lembra? de emoção. Toda vez que eu já fiz esse tour, sei lá, centenas de vezes eu já fui, já subi, toco o hino, a música do Hells Bells e tal. E, cada vez que eu vou lá subir os degraus ali para chegar no campo, para mim é uma emoção. Fica toda arrepiada, é uma loucura. Aí, Eu entendo você. aí o que esse cara apronta? Ele piora a situação ainda, porque ele vai atrás de um ídolo. Então você vai fazer um tour e vai estar um Diego Lugano te contando história, te contando como que ele motivou o time pra 2005. É verdade. Cara, isso é um absurdo, cara, pra torcida. E um valor acessível. É verdade. Não é nada... Não é como ter que fazer uma viagem pra acompanhar o time pro exterior. Ok, isso é uma baita experiência, mas aqui, dentro da nossa casa, dentro da nossa origem, vocês proporcionam um momento intimista, onde o torcedor, ele sai um pouquinho daquela distância que ela existe, né? De torcedor e time, e aproxima. Então, o canal Passaporte, ele é mais do que uma agência, ele é mais do que um comércio. Ele é uma ligação, Não tem a menor dúvida. ele é uma ligação de emoção, né? De sonhos. E a gente sabe disso, e eu tomo por mim. Por exemplo, voltando para essa viagem de Belo Horizonte, e o Careca era o anfitrião da viagem, e marcamos um encontro, falei com ele no telefone, que para mim já foi uma emoção surreal, e marcamos um encontro no aeroporto de Congonhas, que o avião saía de lá. Quando ele veio vir em minha direção, que ele não sabia quem eu era, eu fui em busca, né? Olá, eu sou o Rogério e tal. Eu não conseguia falar com o Careca. Eu travei lá e tal. Hoje em dia, obviamente, tantos anos, ele é meu amigo, tenho uma honra de ser amigo do Careca, imagina, é uma loucura. Eu não podia nem nos melhores dias de criança, de adolescente, Sonhar que acontecer, né? mas hoje eu desfruto dessa possibilidade. Então eu sei da emoção que você está falando. E realmente, por exemplo, o tour com o Lugano, que vai acontecer agora brevemente, no mês agora de março, a gente tem uma data com ele e tal. É incrível, porque você encontra o Lugano, abraça o Lugano, pega um autógrafo do Lugano, tira uma foto, ele conta uma história para você, você faz uma pergunta, ele responde com seriedade, com carinho ao torcedor, com desejo de tirar a dúvida. Com respeito. Com respeito, essa é a palavra. Merece, Essa é a palavra. Com respeito à pergunta, com respeito ao cuidado que o torcedor tem, o carinho que tem. Realmente é uma coisa inimaginável. Se você falar assim, como é que pode pensar isso? Não dá para pensar. A gente na arquibancada vendo eles jogarem hoje, poder falar com o cara ali. Não tem. É inimaginável. Você tem razão. Isso é fora do. É verdade, é fora da realidade, é fora da caixinha. É verdade. Aí vocês criaram o tour. Começaram com o tour. Inauguramos a Passaporte 8 de março de 2010, então, e criamos as experiências, que eram, basicamente, o Morumbi Tour, visita ao CT Barra Funda para pegar fotos e autógrafos dos jogadores e ver um treino. Desculpe, naquela época já tinha esse produto. E o VIP 10, eram essas 3 experiências. O VIP 10, ele é a viagem do torcedor com o time.
Como que funciona Justamente. essa experiência? São Paulo vai jogar no Rio de Janeiro, vai jogar na Bahia, vai jogar em Buenos Aires. A gente leva 10 torcedores junto com a delegação, embarcam no mesmo voo, vão ficar no mesmo hotel. No hotel a gente tem um momento de interação com o time, autógrafos, fotos, etc. Sem, obviamente, perturbar e interferir No dia a dia. na concentração, no dia a dia, um momento pontual de respeito à organização e tal. No dia do jogo, a gente vai no comboio do time até o estádio. Isso é a coisa, uma das mais incríveis que tem, que eu já vivi em algumas cidades, em Buenos Aires, em Medellín, quando nós fomos jogar lá na Libertadores, o semifinal plancha meu. Ali deve ser tenso. Cara, o ônibus do time vai na frente e a van da diretoria atrás e o nosso ônibus ou van atrás. Então, um comboio com batedores de moto que vão parando o trânsito, muitas vezes na contramão, não na contramão, é uma coisa surreal. E aquela pressão, a pressão da torcida adversária em As cima. motos passando, buzinando no trânsito. Geralmente os jogos são de noite, no trânsito da cidade. Essa é uma das coisas mais legais que tem, é poder desfrutar dessa... Aonde que foi mais tenso, assim, Rogério? Aonde que foi? Chegar no Monumental, no jogo em Buenos Aires contra o River, já é tenso, já foi tenso. Lá em Medellín, curiosamente, não foi. Não foi. Não foi, a gente chegou tranquilos, né, junto com o time, com a escolta, então tinha uma proteção policial. E você lembra desse jogo, né? Que o Paton era o nosso técnico. Sim. O Lugano, o Calesse, o Ganso jogava, sabe? Era um time importante nosso. Nós perdemos lá. Foi em 2014. O Lugano foi expulso. Lembro. Sim. Lá foi tranquilo. A gente sentou no lugar reservado para nossa torcida, era do lado da torcida dos caras e não tinha nem separação. No início a gente ficava olhando, não vai dar certo. E o São Paulo fez um gol. Nós fizemos 1-0 nesse jogo. A gente começou a festejar, os caras tranquilo, boa, não se manifestaram, respeitaram e tal. Aí o time deles passou, tá, e nós também tivemos que respeitar e seguir a vida. Mesmo porque a gente estava naquela... Mas realmente esse momento de viajar com o time, tá no mesmo hotel do time, cara, isso aí é uma sensação única que a gente... É único, realmente é fora da caixinha. Ô, Rogério, você deve ter visto muita coisa no futebol, né? Bastante coisa. Muita coisa já te emocionou, muita coisa já te assustou, porque o futebol ele é assim. Mas dentro do São Paulo, qual é o momento de maior emoção já dentro da Passaporte, não como torcedor? Já dentro da Passaporte, o dia que você falou, caramba, estamos no caminho certo. Olha, dentro da Passaporte, pensar num momento mais emocionante, não posso descartar o título de 2012, né? Da Sul-Americana, que foi um título aqui que nós ganhamos aqui no Morumbi. Eu fazia... A Passaporte FC, ela era responsável pela viagem da delegação naquele ano, de 2012. Então eu fui em todas as viagens que o São Paulo jogamos no Equador, aquela viagem de Loja, que foi uma loucura. A logística disso não deve ter sido fácil. Nossa, a logística, eu fui 5 dias antes para montar toda a viagem. Era uma coisa, se eu contar aqui, demora meia hora, só para muito detalhe. Mas eu fui para todos os jogos. Na semifinal, nós jogamos em Buenos Aires contra o Tigre, lembra? Foi o time que nós ganhamos o jogo, aqui ganhamos o título. E lá foi empate. O Luiz Fabiano foi expulso aos 10 minutos de jogo. Tive com ele a semana passada. Lembramos até coisas desse jogo aí. E aqui o jogo foi aquele jogo de meio tempo só. Que o jogo não acabou. Foi um pau no intervalo, o pau comeu, mas o pau comeu de segurança sangrar. Foi um negócio, nego no hospital, foi sério. Foi sério. Foi, ninguém sabe muito disso, mas isso tudo é verdade. Eu lembro de caras machucados, porque o pau comeu de verdade. Interno, né? Foi tudo dentro da... Por que aconteceu isso? Porque os caras estavam batendo no Lucas, você lembra disso? Lembro. Os caras estavam batendo no Lucas muito e o juiz não... O juiz deixando acontecer. Deixando o jogo rolar. Aí o Juvenal, na época, o nosso presidente, falou, tem que fazer alguma coisa. Mandou os caras lá pra peitar. Aí o pau comeu, cara. O pau comeu grande. Posso te fazer uma pergunta aqui? Foi muito pessoal, aí. Juvenal. Aquele cara era uma figura, né? Ele foi um presidente emblemático do São Paulo, né? Obviamente, muitos vão falar com muitos erros e não sei o quê. Não vamos questões. Não vamos entrar no político. Só a personalidade dele. Era emblemático. O Juvenal é incontestavelmente um presidente, foi um presidente do São Paulo que a gente tem que considerar como um dos grandes, não é?
Ele era um diretor de futebol do São Paulo em grandes momentos, que São Paulo foi campeão, e depois um presidente que, por exemplo, Cutia era um sonho do Juvenal e dos diretores e toda a cúpula do São Paulo na época e tal. Então, era muito bom conviver com ele. Eu ia nas viagens, era muito legal. Ele era um rapaz, ele falava assim e tal. Eu tenho umas histórias com ele que eu não posso nem contar aqui. O Souza contou num podcast, agora recente, que uma vez o Juvenal ligou pra ele, eles estavam combinando o bicho, né, que é pago pro jogador, e o Souza ligou pro Juvenal, ó, estamos sabendo que lá no outro time lá, vão pagar 10 pau por jogador e mais uma TV. Ele falou assim, não, se vão pagar 10 lá, eu pago 15 aqui, te dou a TV também. É isso aí. Porque ele tinha essa vontade de ganhar, né, cara? Ele não perdia essa oportunidade de mostrar que ele era um presidente atuante e tal. E os bichos eram no vestiário. No vestiário. Dinheiro, Ele fala que chegava o carro Ford, com grana. ia dando... Ele era uma figuraça, era uma pessoa querida, todo mundo gostava de conviver com ele, porque ele tinha essa aura, né? Presidente de São Paulo, um presidente carismático, então era muito legal. Eu tive o privilégio também de nas viagens, 2 anos viajando com ele, por desfrutar. Nessa época vocês organizavam a viagem do clube, né? Eu fazia, a Passaporte FC era responsável pela logística do time, então eu ia para os hotéis, para as cidades antes do time chegar, montava, obviamente em comum, juntamente com a diretoria de futebol, né, e com a gerência de futebol de São Paulo, a gente escolhia os hotéis, os voos. Então, o contato com os jogadores ele era frequente. Era diário. Vem daí o respeito, então, que todo jogador... Ah, o Rogério. Vem daí a ligação, em particular com o Rogério Ceni, né, que eu também gosto da amizade dele, é uma pessoa... O Rogério foi muito importante, não tem nem dúvida quanto ao ídolo que ele é, mas para Passaporte FC ele foi muito importante, porque quando ele soube do nosso projeto, eu fui levar uma ideia para ele de fazer o Tour do Mito, que essa é uma história super legal, ele abraçou na hora. E quando o Rogério comprou a ideia da Passaporte FC, realizou o Tour do Mito, jogou no Morumbi com os torcedores, não vou jogar no Morumbi, fizemos um jogo na fazenda do Rogério lá em Sinop, levei torcedores para lá. Então, a partir daquele momento que o Rogério abraçou, os outros jogadores falaram, se o Rogério fez, nós vamos fazer. Foi isso. Então, o patrão autorizou, vai todo mundo, né? Foi muito importante ter essa aproximação com a delegação e esse contato. Tour do Mito deve ter sido... Essa história é muito boa. Eu queria trazer o Rogério para fazer o Tour do Mito, tá? Porque eu já fazia tour com o Careca, tour com o Miller, mas eu queria fazer o tour com o Rogério. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou convencer o Rogério a fazer o Tour do Mito? Aí eu falei, eu vou lá pro CT, eu sabia os horários dele, ele morava aqui perto, né, outro jogador morava aqui perto do estádio. Falei, vou pegar uma carona com ele para vir pro Morumbi. Fui para lá, fiquei lá no CT, meio de liendo, todo mundo foi de ir embora e tal. Aí lá veio o Rogério com a malinha para ir embora, eu falei, oi, Xará, beleza. Aí ele falou, tá, que até agora eu falei, eu tô indo pro Morumbi. Ele falou, pô, vem comigo, eu te dou uma carona. Eu falei, sério? Então. Aí fiquei no carro. Bom, aí eu falei, Xará, sabe o que eu tô pensando? Vamos fazer um Tour do Mito? Como que é o Tour do Mito? A minha ideia é você ser o guia do tour. Aí você vamos fazer um speech, vamos construir um roteiro do Morumbi, contando a sua chegada. Como você chegou, onde você morava, que quarto você dormia, aí as histórias. Ele falou, pô, isso pode ser legal. Aí eu falei, vai ser legal pra caramba. Era o ano da despedida dele. Falei, pô, você vai se despedir? Vamos contar essa história num tour. Pô, sério, você faz isso fácil. Aí ele falou, pô, mas como é que é o tour? Quanto custa o tour? Tudo na época custava R$30 o tour, o Morumbi Tour. Aí eu falei, custa R$30. Ele falou, bom, mas eu preciso ganhar alguma coisa, né? Falei, claro. Aí ele falou, mas como é que você vai me pagar cobrando R$30? Eu falei, porque eu vou cobrar 500 no seu tour. 500? Ninguém vai pagar 500. Vai, vamos dar um jeito nisso e tal. Aí resolveu uma questão e o Rogério realizou 8 tours do Mito. Cara, eram 100 pessoas, a nossa equipe com uma caixa de som, o Rogério com o microfone na mão, passando em vários pontos. Aí foi para a sala de troféus, foi para o vestiário, foi no quarto que ele morava, no primeiro lugar que ele morou aqui dentro. Onde o Rogério morou aqui dentro? Morou num lugar aqui no 4, que hoje em dia é um local ali não sei exatamente o que é, e morou naqueles quartos que tem no alojamento feminino, os 11 quartos que tem ali. Eram quartos duplos, de 1 a 11, ele morou ali também. Então era muito curioso. Nesse ponto, por exemplo, nesse hotel, ele tinha, eu não lembro qual era o quarto dele, ele falava que tinha um companheiro de quarto. Vamos ver se o meu companheiro de quarto está aqui até hoje. De repente ele sai velho. Hoje era uma figuraça. Ele
fala muito bem, ele obviamente encanta, ele é uma pessoa que tem uma Dá uma boa pronúncia, uma boa Nossa, prosa, né? e as pessoas apaixonadas, assim, vendo com orgulho, ouvindo, participando do tour, foi incrível. Todo mito foi um momento incrível que nós... E tem um detalhe, o final do Tour do Mito, cada torcedor tinha o direito eram 2 cadeiras assim, a taça aqui no meio da Libertadores do Mundial, tinha 1 minuto, 1 minuto e meio para pegar um autógrafo, fazer uma foto oficial com o nosso fotógrafo, o Kiri, o Rubens Kiri. E aí ele falou, no final, quando acabou, as 100 pessoas passaram, ele falou para mim, Xará, se tivesse aqui um microfone e uma câmera, como a gente tem aqui agora, filmando e ouvindo os relatos que eu escutei hoje, eu nunca na minha vida, ele falou isso, nunca imaginei os relatos que eu escutei aqui hoje, as histórias que as pessoas têm comigo, que as histórias... O grau de importância que ele tem na vida... Ele falou assim, eu nunca imaginei ouvir o que eu ouvi hoje, assim. Se tivéssemos gravado isso, ia ser uma história incrível para se contar. E nós perdemos a chance, que a gente não sabia disso. Não perdemos não, nós vamos trazer o Rogério e vamos sentar para bater um papo com ele, cara. Ele é muito tem muito compromisso. Não, nesse momento agora eu faço... Mas quem sabe? Ô, Rogério, vamos lá. Que É muita história. Que história, cara. História. E o navio tricolor, então? Então, nós falamos do navio tricolor no último episódio, foi ao ar. Foi dito sobre o navio tricolor. Aquilo foi uma loucura. Foram feitos, não foi só um, né? Foi só um. 2012, em comemoração aos 20 anos do primeiro Mundial. Então, vários São Paulinos, Rogério, faz um navio tricolor. Em 2012 vai ser os 20 anos do Mundial. Você leva todo o time de 92, e vai ser incrível. Vamos criar uma programação. Eu me convenci que era legal. E era muito legal, só que era um trabalho insano. Eu imagino. Insano. E pronto, eu entrei nessa barca. Quantas pessoas, Rogério? Foram 1.800 pessoas. Era uma loucura, 2.000 pessoas e tal. E era um roteiro pequeno, de 3 noites, quinta, domingo, né? Navegava aqui, Ilhabela, Búzios e voltava para Savos. Mas assim, tinha uma partida de futebol na Ilhabela, no estádio da Ilhabela, amigos do Careca contra amigos do Raí. Então era o Raí e o time do Raí, todo mundo que estava de 92 que estava a bordo jogou, e o Careca foi com os outros, o catado. Aí tinha Pita, aí tinha Silas. O catado dele também no... Sim. Cara, meu Deus do céu. Foi uma Meu Deus do céu. Tinha uma programação toda especial. Então foi incrível o navio tricolor. Quem participou, eu não sei se eu vou realizar outro, porque, cara, então, realmente é um trabalho. Eu ia te dar uma ideia aqui, porque faz 30 anos, né, Rogério? Eu sei disso. Vamos lá. Já pensamos nisso, mas alugar um navio são milhares ou milhões de dólares. Rogério, a minha parte é falar pro pessoal, vamos, a sua é organizar essa parte. Eu não entro nessa parte, Rogério. Não, dá vontade, mas, cara, é uma missão muito... Não, eu calculo, não é? Realmente é uma coisa, assim, bem... O volume de trabalho é enorme, mas foi muito legal. Imagina. A experiência é fantástica. Bom, 3 dias com os ídolos. O Raí, obviamente, era o ápice, né? O Raí era o cara de 92, era o maior jogador da época. Aí tinha Milha, Palinha, Pintado, todo mundo em volta. E depois eu levei no navio a turma do Careca, porque como o Careca é maior, eu convidei o Careca e a galera do Careca, de 85, 86, 87. E aí fizemos esse jogo lá. Então foi incrível isso. E a tripulação do navio era toda italiana. Quando souberam que o Careca estava no navio, a gente estava jantando, vieram todos os cozinheiros, com aquele chapéuzão de cozinheiro assim, com o comandante do navio, balançando panos brancos, cantando a música do Careca, que cantava... Cara, olha isso aqui, ó, arrepia o cabelo. Cara, é surreal. O Careca chorou na época, os caras piraram. Foi um negócio... que os caras cantaram no Napoli. Eles iam no estádio ver o Careca. O Careca tava lá dentro. O comandante chamou o Careca pra pegar lá no... Cara, o negócio do outro mundo. Caraca. Foi demais. O Careca, ele é um jogador que a gente tem que contar mais a história dele. Nossa Senhora. Porque é gigante demais. Nossa Senhora. É gigante demais. E não é tão conhecido hoje pela molecada. A molecada hoje não conhece tanto. Basta você perguntar pra... Por exemplo, o Miller é um jogador... Fantástico. Pergunta pro Miller quem foi o cara que ele mais gostou e que ele fala, Careca. E ó, o Miller foi um dos caras mais inteligentes. Quem perguntou isso pro Maradona, escutou a resposta. Careca.
Vamos ficar no Maradona, vamos parar aqui. Isso, mas não. Né? O Careca é surreal, cara. O Careca, e o que, fora aí, é um ser humano incrível, um cara que tem um carinho pelo torcedor de São Paulo, adora o São Paulo, tá aqui toda hora com a gente. O Careca é um cara, não dá pra contar sobre o cara. Ô, Rogério, eu vi a última ida dele agora a Itália. O estádio parou pra... Para, é incrível. Ele fala que ele não pode andar em Nápoles. Onde ele vai lá, ele é reconhecido. Ele vai de boné, vai de óculos, mas não adianta. A galera vê que ele é Antônio, né? Que eles chamam ele de Antônio, pelo nome dele. É Antônio de Oliveira Filho, o Careca, né? Então chamam de Antônio. Onde ele vai, ele é reverenciado. E é teu amigo, cara. Meu amigo. Teu amigo, olha isso. É um privilégio enorme. O Careca, pô, no meu aniversário ele faz questão de vir. A gente vai pra tomar vinho e não sei o quê. Não, o Careca não dá pra contar. Não, eu falo do Careca, mas, pô, eu sou amigo do Palinha, sou amigo do Miller, do Pintado, do Ronaldo Luiz, do nosso anjo, do Ronaldão, entendeu? Não é, pô, do Sidney, depois da turma do Careca, do Pita, do Silas. E essa turma toda frequenta aqui, né? Todo mundo vem pra cá. Todo mundo passa aqui na Portão 5. Não, obviamente, toda hora, mas quando tem jogos do São Paulo, passam antes do jogo ou depois do jogo, o pessoal vem pra cá tomar uma. E eu conheci o Chulapa aqui. O Chulapa é genial, né? Conheci ele aqui, cara. O Chulapa, do Lugano, o pessoal de 2005, do Rogério, tá doido. Rogério, Cicinho, a turma toda sempre tá por aqui, E né? a Passaporte FC é isso. A nossa missão, na verdade, é levar pro torcedor essa emoção que eu tenho até hoje. Não, é isso de que falar. porque a gente vê pela a sua vibração quando fala, não só da Passaporte, mas da experiência. Então, essa vibração, ela é transmitida pra dentro da equipe. Se você falar com a minha equipe, por exemplo, com os meninos que trabalham na Passaporte, com toda a equipe nossa e tal, todo mundo tem esse mesmo sentimento de paixão pelo clube. Isso é unânime na minha equipe. Todo mundo adora trabalhar com o que a gente faz, com o carinho que a gente tem. Os torcedores percebem isso, que a gente faz de coração. E o que nós queremos fazer é que o torcedor tenha a mesma experiência e a mesma sensação que a gente tem. Então eu faço questão de trazer o Lugano e fazer o Lugano estar no meio de todo mundo e dar entrevista. Pô, cara, você acha que é fácil trazer o Lugano para fazer um tour? Eu ligo para ele 10 vezes, Diego, vamos marcar, vamos fazer uma data, vamos pensar num dia. Tá bom, Rogerinho, vou pensar. Chula, vamos fazer um dia, vem para cá. Vamos... Cara, para nós é um trabalho grande, porque eles têm um monte de compromisso, tem um monte de agenda e tal. Mas a gente faz com carinho porque a gente sabe como é importante para o torcedor conviver com um ídolo que ele viu jogar, que trouxe glórias para São Paulo. Porque na minha visão, como torcedor, nós temos o São Paulo Futebol Clube acima de todo mundo, porque a instituição é o grande... Porque tem gente que não gosta dessa idolatria ao ídolo. Eu não afasto o ídolo jamais. Não, nós somos São Paulinos, o negócio é um São Paulo. É verdade. Sim. Mas sem o ídolo, sem os jogadores... Quem seríamos? Quem seríamos? Títulos. Claro, claro. Para mim, obviamente, em primeiro lugar, o São Paulo Futebol Clube e depois a ligação com os ídolos. Então, proporcionar que os torcedores possam vir ao estádio do Morumbi ou assistir um jogo, tá do lado de um ídolo, ou vir num tour com o ídolo, ou vir no batismo tricolor que faz com o ídolo, o Lugano é o padrinho do batismo, ou vir jogar no Morumbi com o Souza, com o Dodô, com o Amoroso, com o Chula, com o Reinaldo e assim pro Júnior, com o Júnior, o lateral, que é figuraça. Demais, e tantos outros jogadores que já participaram. Para nós é uma honra a gente fazer isso, cara. E a gente faz com super carinho. Quem desfruta da Passaporte FC, ou num tour, ou numa experiência, o torcedor sabe o que eu tô falando. Rogério, a gente vê aqui toda publicação, toda publicação do podcast, toda. O pessoal já começa a perguntar. Vai liberar o tour, vai liberar o Vou Jogar no Morumbi quando? Quando começa a vender o Vou Jogar no Morumbi? Cara, é impressionante. É verdade. Já tem planejamento para esse ano. Planejamento, o Brasileirão acaba dia 3 de dezembro, 3 ou 4 de dezembro, que é o fim de semana, ali o primeiro fim de semana do mês de dezembro de 2023, que encerra o Brasileirão. Na semana seguinte, a gente quer realizar o Vou Jogar no Morumbi. Aí, ó. Dia 10 é domingo, então será 10, 9, 8, sexta, sábado, domingo. E talvez 7, quinta. A gente quer ampliar mais o jogo. Mais um dia. Vamos trabalhar. Agora, eu vou trabalhar nisso. Futebol feminino. Porque teve jogo. Teve o jogo que foi para os sócios torcedores, né? Torcedoras. Se vier um timinho, ligar para Passaporte, nós queremos jogar, nós não somos sócios torcedores ainda, mas nós queremos colocar um time feminino para poder jogar. Você consegue ajudar as meninas?
Consigo. A gente, na verdade, nós já tentamos por 3 anos colocar um horário de jogo feminino, a gente nunca conseguiu efetivar, nunca teve adesão suficiente. Esse ano vai ter. Porque eu tenho visto muitas. A gente tem recebido muita mensagem de meninas que ficaram encantadas, Rogério. Imagino. Ficaram encantadas de ver as meninas que jogaram, Imagino. né? E desejam também jogar. A gente é muito parceiro do programa Sócio Torcedor de São Paulo. Uhum. Então, o que o programa fez? Um resgate das vagas. Então, a gente fez uma parceria com o Sócio Torcedor, com o programa do São Paulo, e o futebol e os jogos do feminino e 3 jogos do masculino são todos por resgate. Então, os sócios torcedores dão um plano específico, ou todo sócio torcedor, tinha um horário que lançava isso do site do sócio torcedor e podiam resgatar as vagas sem nenhum custo. Então, rapidamente se acaba. Então as meninas, o caminho também é ser sócio torcedor, né? Não tem dúvida. Vamos ajudar o time por e você vai Por poder... isso essa parceria com o programa Sócio Torcedor, para estimular o pessoal a aderir ao programa, Boa. que ajuda muito São Paulo, né? E uma maneira da Passaporte contribuir isso é distribuir vagas. Por exemplo, no Morumbi Tour, toda semana a gente tem 20 vagas que são destinadas para sócios torcedores, gratuitamente. Eles vão lá e resgatam. Na visita no CT Barra Funda, que a gente faz toda semana, 5 vagas são para sócios torcedores. Interessante. Não vou jogar do Morumbi. 4 jogos são destinados a sócios torcedores. É muita gente. Sim, é muita oportunidade que você tem. Muita oportunidade. São Paulo. É isso aí. Então, assim, a gente fez já em anteriores edições do Vou Jogar no Morumbi, jogos para feminino e jogos até para crianças. A gente achou que teria adesão, mas não tem. Aí, 3, 4 mulheres compravam os jogos e era uma frustração enorme. Nós tínhamos que ligar e falar, olha, sabe o que é? Não tivemos adesão suficiente, temos que devolver seu dinheiro, porque não formou um time e tal. Era uma frustração enorme. Imagina. Chegamos a ter jogos que essas mulheres jogavam em jogos masculinos, que a gente, tá bom, então você vai jogar com os homens, só pra você ter. Então teve 2 mulheres que jogaram com os homens. Ó, vou te contar uma história. Pois não. Eu sou autorizado a falar o nome dela, então eu vou falar. A Vanessa, ela foi uma das que resgatou pelo sócio torcedor. Ok. E a Vanessa, ela tava num momento muito difícil da vida dela, e após o jogo, cara, ela mudou a vida dela completamente. Sério? Completamente. Pela experiência de estar no estádio jogando bola, ela falou assim, tirou uma lembrança difícil que eu tinha na minha vida, que eu não podia jogar bola na infância. Olha isso. Eu gostava muito. E ela jogou com a filha dela aqui no estádio. E daí pra frente, cara, ela conta que a vida dela foi transformada. Olha que legal. Uma experiência que a gente nem imaginava que poderia mudar uma vida mesmo. Então você me fez lembrar que a gente não imagina o impacto que dá na vida das pessoas que vão jogar no Morumbi, inclusive dos jogadores do elenco atual. O Bruno Alves jogava pro São Paulo há 2 edições, agora ele tá no Grêmio há 2, 3 anos, e ele jogou no Vou Jogar no Morumbi. E ele jogou 2 partidas. No dia seguinte ele me ligou e falou, Rogério, você não tem ideia o que você me proporcionou. Da emoção minha em jogar com torcedores, em perceber o amor que as pessoas têm pelo São Paulo Futebol Clube e a paixão pelo futebol. Nós, jogadores profissionais, não temos essa ligação. Nós somos profissionais, estamos lá fazendo um trabalho. Por mais paixão que a gente tem que estar concentrado, focado na vitória, em fazer aquilo que é determinado e tal. Jogar com torcedores foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. O cara falou isso pra mim, bicho. Olha, o Bruno, que é um cara de nível altíssimo. Bruno Alves o coração, gente boníssima. Me relatou isso aí, eu fiquei... É incrível ouvir isso. É o que faz valer a pena o trabalho, né, cara? É isso aí. Eu tenho uma historinha que eu quero que você conte pra mim. Vamos lá. A história dessa camisa que tá aqui atrás. Aqui. A camisa do Lucas. Então, essa aqui foi em 2012, nesse jogo que não acabou. O Lucas era o grande jogador da linha do nosso time, ele e o Luiz Fabiano. O Luiz não jogou na final, tinha sido expulso em Buenos Aires, e o Lucas chamou o jogo para ele. E ganhou o jogo das costas do São Paulo, ganhou o jogo do primeiro tempo nas costas do Lucas. Jogava muito, o Rogério esticava as bolas para ele, e pau na máquina. E a gente, no vestiário, eu tinha todo o acesso, porque, como eu te falei, eu tinha acesso a toda a delegação naquele ano. Eu chego no vestiário, tá o Rogério Ceni abraçado com ele, tomando banho de champanhe, uma festa que ganhamos
tínhamos ganhado o título. Aí eu falo, Lucas, pô, você tá indo embora. Pô. Aí ele falou, Rogério, me deu um abraço. Eu falei, pô, cara, autografa aqui pra mim. Ele autografou aquela camisa e a gente enquadrou isso, fica na Passaporte FC até hoje. Essa é do Rogério. Essa é do Lucas. Não, essa Autógrafo do Lucas. Essa é do Lugano. Essa aqui é do Lugano, o Diego fez questão, essa ele dedicou a Passaporte FC. Uma edição especial, né, cara? E o Lugano fez questão de dar pra gente essa camisa. O Lugano é um cara muito próximo da gente. Ele também ele falou, eu não imaginava que a emoção de estar com o torcedor, eu não sabia que a gente podia ter essa ligação e vocês da Passaporte FC puderam me proporcionar isso aí, de estar com essa ligação. Ouvi isso do Diego Lugano. Nós conversamos com ele no Vou Jogar no Morumbi desse ano. Cara, e ele entra animadíssimo, cara. Animadíssimo. Ele é muito uma figura. É muito legal. Você fez uma entrevista com ele? Não, ainda não. Vou O trazê-lo. Lugano é a nossa... Falei com ele ontem sobre isso. É? Nós vamos conseguir. Não foi hoje, mas nós vamos chegar lá. Pessoal, só segura um pouquinho. Logo. Vamos chegar lá. Rogério Torcedor, pra gente finalizar. Sim. Momento marcante no Morumbi. Ai, foram tantos momentos marcantes, caramba. Teve derrotas marcantes. Também, Fazem as parte. derrotas também são marcantes. Eu lembro de uma derrota pro Grêmio aqui no Brasileirão. Eu tava aqui, gol do Baltazar, Ave Maria. Terror. Terror. Mas eu lembro em 2007, na verdade em 2006 o São Paulo ganhou, 96 e 97, é isso? 86 e 87. Com o time do Careca Cirinho, desculpe, é que são muitas informações, 86 e 87 que nós fomos campeões brasileiros, com aquele jogo em Campinas contra o Guarani, que o Careca faz o gol dos 14, segundo tempo da prorrogação, etc. Mas aquele ano foi um ano em particular bom. Eu vi em todos os jogos do Brasileirão e o São Paulo matava os adversários aqui. Eram jogos incríveis, o Careca na frente com o Miller e o Silas, e o Sidney e o Pita. O Pita falou, Rogério, ele devia dar R$10 para mim por gol que eu dei para ele. Passe que eu entreguei para ele. Então assim, naquele ano, eu não vou falar uma emoção, mas aquele ano de 86 e 87 com o título brasileiro, para mim eu acho que foi a maior emoção que eu vivi como torcedor. Eu estava no auge de jovem, eu tinha 20 e poucos anos, 24 anos, 23 anos, então eu vinha em vários jogos, aquilo foi uma grande emoção. Para mim foi marcante aquele ano do Brasileirão. Portão 5. Sim, estamos aqui. E aí, cara, essa ideia de ao lado do estádio, dentro do estádio, né? Sim. Só um pouco ao lado, Sim. você proporcionar dos torcedores um aconchego, um lugar extremamente aconchegante, que pode vir a família, Sim. um bom lugar para você vir com a família antes de entrar pro estádio. Sim. E essa ideia? Na verdade, o Portão 5 é um lugar emblemático para o São Paulino, para os sócios do São Paulo Futebol Clube, os sócios do Clube Social aqui do lado. O Portão 5 já é uma história antiga. Já existia aqui um restaurante chamado Portão 5 na década de 90 para 2000 e pouquinho. Aí fechou o Portão 5, a família, me parece que o dono do restaurante, na época, eu não frequentava aqui, né? Faleceu e a família não quis prosseguir, fecharam o Portão 5, eu não sei exatamente em que ano, e tinha esse histórico. Depois abriu-se um outro restaurante, chamado Restaurante Copa, que ficou aberto aqui até 2015, se eu não estou enganado, 2016, que era um restaurante legal também, pizzaria, com almoço e tudo mais, mas o Portão 5 já tem uma história muito grande, e estava fechado o Portão 5, ficou 3 ou 4 anos fechado por conta desse restaurante Copa, que também fechou, a família não parou seguir, e estava parado. E aí me falaram, poxa vida, você podia, de repente, reabrir aquele local, aquele restaurante com outro nome e tal, e abrir uma pizzaria, porque ele é um ponto de encontro de torcedores, sócios e tal. E eu olhei e falei, poxa, sabe que eu acho que podemos abrir mesmo? Aí eu comecei a pensar nisso, articulei um grupo de pessoas para estar junto, de empresários, para a gente poder abrir, porque realmente é uma área que eu não conhecia até então, não tinha nenhuma intimidade, nunca tinha feito um projeto de negócio com restaurante. Aí abrimos o Portão 5. Quando a gente estava em véspera de abrir, na verdade, nós fizemos um São Paulo LDU, acho, o da Libertadores, numa quarta-feira. O São Paulo jogaria com o Santos no sábado. Foi o último jogo, né? Aí jogou com portões fechados já, sem torcida. Ah, é verdade. A gente abriu daquela semana, foi o primeiro jogo São Paulo Libertadores. Aí entrou a Covid, fechou, e a gente ia abrir ali. Aí, pá, fechou o Portão 5. Aí ficamos um tempão, isso em 2020, né? 2020. Aí paramos o trabalho, o futebol parou, o mundo todo parou. Parou. Ficou sem
nenhuma atividade. E em julho desse mesmo ano, ainda no auge da pandemia, a gente foi abrindo lentamente, com algumas reuniões aqui que tinham coisas acontecendo, e a gente abriu. E a gente percebeu de todo mundo que frequentava o Portão 5 antigo, quando a gente deu o nome, na verdade, para dar o nome Portão 5, eu fui em busca de quem era a família que era dona do Portão 5. Liguei para a dona Vera. Dona Vera, eu queria conversar com a senhora. Ela veio até aqui, eu falei, olha, eu vou reabrir o espaço. Se a senhora permitir, eu vou chamar de Portão 5. Ela ficou toda feliz, permitia que eu... A história se mantendo viva, né? Exatamente. Aí eu pedi a ela se eu poderia usar o nome, ela concedeu. Ela vinha aqui jantar, veio algumas vezes, e a gente reabriu o Portão 5. E a partir desse momento, essa relação que eu tenho com os jogadores e tudo mais, passou também para cá. Deixou, além da passaporte, os jogadores fazem questão de vir aqui. Sim. Não só os antigos jogadores, os ex-jogadores, como os elenco atual também. Ó, jogador, ator, narrador, encontrei o Ulisses Costa. Gente boa, meu brother. Espetáculo de pessoa. A gente mora no mesmo condomínio, faz academia. Então, gente boa ele. Então esse você também vai convidar pra vir aqui. Ele tem muita história, cara, pra contar pra gente aqui. Ele tem história, hein? Ele tem muita história. Não, tem muita gente aí. Então a Portão 5 é isso. É um lugar que você vai trazer a sua família, a pizza maravilhosa. E você tá louco. E o porco? E o dia do porco? Que corta no prato. É fantástico. Então você vai trazer a sua família aqui também pra ter essa experiência. Vai vir ao Morumbi, faz o tour. Depois do tour vem aqui comer uma pizza, vem comer um porco, tomar um chopinho gelado, espetacular. É verdade. E daí você vai pro estádio, vai poder acompanhar o nosso São Paulo Futebol Clube. A gente tem um testador de chopp aqui, né? É um cara que a gente traz todo jogo, a gente não sabe se o chopp é bom. A gente chama ele todo jogo, ele senta ali do lado do balcão, ele chama chula. Chulapa. Ele testa o chopp. Mas ele começa a testar isso 2 horas antes do jogo, quando chega na hora do jogo, ele já foi um barril todo, ele já testou todo. Pode pôr o outro. Ele fala, o chopp tá bom. O chopp tá bom. O chopp tá aprovado. Rogério, obrigado, cara. Obrigado a você. Por disponibilizar um pouco do seu tempo pro torcedor São Paulino conhecer essa história, conhecer quem é o cara que tá por trás da história da Passaporte FC. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, semana que vem tem mais um programa, semana que vem tem um pouquinho mais de história. Aqui você vai conhecer os bastidores do São Paulo, tudo que envolve o time, que envolve a estrutura, o Morumbi, a nossa história. Obrigado, até semana que vem. Valeu, valeu!